Paz do Senhor Jesus para todos. Vamos abrir a palavra de Deus, aproveitando que os irmãos estão em pé. Lá na carta de 1 Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 8. Pastor Pedro me ligou ontem à noite, falando que esta manhã o tema seria sobre unidade. Então nós temos que falar alguma coisa a esse respeito da unidade. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim: finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos e humildes. Amém? Pode tomar os vossos assentos. Quero agradecer a Deus nesta manhã pela oportunidade. Nosso meu digno presidente, pastor Isaías, o vice-presidente, pastor Pedro, todos os companheiros de ministério, todos nós, unidos em Cristo, que estamos aqui nesta manhã, para que a vontade de Deus seja realizada. Ou seja, a vontade dele é realizada de uma maneira ou de outra, porque o poder dele é soberano e a vontade dele é infinita. Ontem nós ouvimos duas ministrações poderosas, primeira parte com o pastor Paulino, segunda parte com o pastor Elias. Eu ouvi ontem quando o pastor Paulino falou sobre o homem, que depois que Moisés tocou na água, ele entrou até ficar com a água pelo pescoço. Aí alguém disse, foi o Renato que pregou isso. Mas não fui eu não, irmão. Não conheço o homem que falou isso, e não conheço o cidadão que entrou lá até ficar com a água pelo pescoço também. Então não tem nada a ver comigo essa questão aí, irmãos. Mas do que o pastor Paulinho estava falando era uma conjectura. Não é que ele estava extrapolando, era algo assim, estava falando sobre fé, o viver da fé. Então é um salto de fé até que o milagre aconteça. Eu entendi o que ele estava falando. Mas essa pessoa não tem nada a ver com o irmão Renato aqui, viu? Não sei o nome do cidadão lá que Moisés empurrou na água para o mar se abrir. E também não sei quem que é o cidadão que pregou isso. Mas nós vamos falar sobre a unidade nesta manhã, irmãos. E desde o Antigo Testamento, se você não sabe que no Antigo Testamento a unidade sempre foi um problema sério. Ela nunca houve na íntegra. Essa unidade ela se manifestou de maneira perfeita com a vinda de nosso Senhor Jesus. Porque desde o livro do Gênesis, lá no capítulo 3, versículo 15, quando Deus fala assim, e porém inimizade entre a tua semente, Deus está falando para a mulher e para a serpente, porém inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A semente da mulher é nosso Senhor Jesus. Porque Jesus não foi, ou não nasceu por um nascimento humano, natural, ou seja, não tinha uma semente de homem no nascimento de Jesus. E é o homem que traz a semente humana em si. Então Jesus, ele nasceu da mulher e do Espírito Santo. Isaías capítulo 7, versículo 14, diz que a virgem conceberá e darás à luz a um filho. Em Gálatas 4:4, o apóstolo Paulo fala que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Então a semente da mulher é nosso Senhor Jesus. Mas o que é a semente da serpente? Ou quem é a semente da serpente? A semente da serpente é a religião. E a religião é a pior coisa para separar as pessoas. Não existe coisa nesse planeta que separou mais os homens do que a religião.
E hoje nós vemos, por exemplo, pessoas enchendo o corpo de bomba, entrando no ônibus cheio de gente inocente e se explodindo em nome do que? De religião. Então, a semente da serpente é justamente a religião. Então, nunca haverá amizade entre Deus e religião. Porque religião é a tentativa do homem chegar a Deus. Agora, evangelho é Deus chegando até o homem na pessoa de seu Filho Jesus. É diferente, é o inverso. E então, essas descendências, elas estão por aí. Elas permearam todo o Antigo Testamento, nunca houve amizade entre elas. No Novo Testamento nunca haverá amizade. E vai terminar e culminar com essa semente sendo separada como o joio é separado do trigo. Que os irmãos percebam que na parábola do joio e do trigo, irmãos, não há unidade. Então não existe transigência entre aquilo que é de Deus e aquilo que é semente da serpente. Para os religiosos da época de Jesus, ele disse: vós sois filhos do diabo. Porque a semente da serpente estava nele. Eles diziam que amavam a Deus, mas ao mesmo tempo queriam matar Jesus, que era Deus em pessoa. Então os irmãos vejam como essa semente é maligna mesmo, é do diabo. Ela estava em Caim, quando ele foi oferecer o seu culto. Aí o apóstolo João diz que Caim era do maligno. A semente da serpente estava nele. Por que Deus atentou para o sacrifício de Abel e não para o sacrifício de Caim? Porque veja bem, irmãos, todo sacrifício que Deus aceita tem que envolver a própria vida. Lá na antiga aliança, as pessoas tinham um animalzinho, ia lá, apoiava a mão sobre o animal substituía. Aqui não tem substituto. Aqui agora, na nova aliança, é eu e você. É o teu corpo que você apresenta a Deus, é sacrifício vivo. Ou seja, é toda a tua vida, então é nada. É nada. Aí o Abel foi lá, o que o Abel fez? Pegou das primícias, o melhor, uma ovelha, e foi e ofereceu um sacrifício. Aí o Caim foi e pegou do fruto da terra. Estava errado? Não estava errado. Mas Caim tinha que ter negociado com Abel. Ele tinha que ter sacrificado uma ovelha também. Aí as pessoas falam: não, Caim era avarento. Não, irmãos, Caim nunca foi avarento. Em que Bíblia que está escrito que Caim foi avarento? Caim não tinha revelação de como servir a Deus de maneira verdadeira. Esse era o problema de Caim. Aí ele foi lá, pegou do fruto da terra, pegou o quê? Pegou o melhor. Levou lá e Deus não quis. Porque aquilo não envolvia vida. E culto a Deus é coisa que envolve a própria vida. Ou senão é só uma reunião para nós cumprimentar uns aos outros. Aleluia. Então, irmão, eu falei da parábola do joio, deixa eu concluir. Na parábola do joio, os homens foram lá plantar o trigo, o campo era bom. O trigo nasceu. Aí veio o inimigo, o maligno, e semeou o que? Joio. Por quê? Porque os homens dormiram. Aí quando nasceu o trigo, foi lá, estava o joio. Os homens correram no Senhor da plantação: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Sim, mas tem joio no meio do trigo. Quer que nós vamos e arranquemos? Disse: não, se vocês fizerem isso, arrancarão o trigo junto e ele não dará frutos. Ou seja, nunca haverá unidade entre joio e trigo, irmãos. Tem muita gente que a semente do joio, a semente da serpente está dentro da pessoa. Ele nunca deixa o Espírito Santo fazer uma obra para limpar, arrancar o veneno da serpente para ser uma bênção e um instrumento nas mãos do Senhor. Se você semeia trigo, vai lá e semeia joio. E assim sucessivamente. Agora, uma coisa muito interessante nessa parábola é que a convivência não muda a natureza da semente. Quando chegou o momento da ceifa,
Trigo continuava sendo trigo e joio continuava sendo joio. Os irmãos não pensam que tempo de igreja, 30, 20, 40, 50, 100 anos de fé muda a natureza de alguém. Quem muda a natureza é o Espírito Santo quando a pessoa deixa ser mudada. Não muda. Não tem como mudar a natureza. As pessoas, por isso que Jesus, irmãos, ele não tentou reformar, porque não dá para reformar o homem. Não tem como reformar. Ah, Jesus veio para melhorar. Não, Jesus não veio para melhorar. Jesus veio para matar e fazer nascer de novo. Ele disse para Nicodemos, quem não nascer de novo, porque só nascendo de novo, a pessoa é eliminada do veneno da serpente, irmãos. E aí passa a andar como? Em novidade de vida. Aleluia. Então a questão de unidade é complicada por causa disso, que joio nunca vai se misturar com trigo. Você tem lá os irmãos que dirigem a sua congregação, você sabe que tem gente que quando pede carta de mudança dá uma dor no coração, né? Aquela pessoa que deixa no vazio. Mas tem gente, irmão, que quando pede carta de mudança dá vontade de soltar uma caixa de foguete atrás. Não deixa a igreja crescer. Ele mata os novos convertidos na igreja, é joio puro. Ele fica na porta da igreja falando mal do pastor, falando mal da obra, falando mal da igreja de modo geral, e os novos convertidos entrando e ouvindo aquilo ali. Ele está há anos na igreja. E Jesus vai vir e esse camarada vai arder no inferno. Porque é joio, né? E aí vem as descendências, irmãos, deixa eu voltar aqui no meu tema. Aí um dia Deus falou para Abraão assim, Abraão, a tua descendência será como o pó da terra. O pó da terra, quando Deus falou isso para Abraão, ele estava desanimado, porque não tinha filho e tal. A tua descendência será como o pó da terra ou areia do mar. Pó da terra e areia do mar fala da descendência humana de Abraão. A descendência do homem Abraão, por exemplo, as tribos de Israel. Os árabes são descendentes de Abraão, porque são filhos de Ismael. Ismael era filho de Abraão. Aquele povo lá, os medianitas, aquele povo era uma praga, irmão. Mas era filho de Abraão. Né? Abraão era pai de Midian. Depois que a Sara morreu, o pastor Isaías falou esses dias aqui, depois que a Sara morreu, Abraão teve mais 6 filhos ainda com outra mulher. E um deles era Midian. Midian é o pai dos medianitas. Por exemplo, Moisés casou com uma mulher midianita. O sogro de Moisés era sacerdote dos midianitas. E aí, quando Gideão entra em ação, quem é o povo que Gideão vai guerrear? Os midianitas, seus irmãos de sangue. Mas a semente nunca se uniu. Ou seja, os midianitas, eles faziam alianças com outros povos, eles não invadiam a terra para tomar posse. Era uma praga tão grande esse povo, irmãos, que eles faziam aquelas incursões na época da colheita. Por isso que o Gideão saiu da ilha e foi para o lagar, porque ele sabia que na colheita os medianitas vinham e levava toda a colheita embora, e o povo de Deus perecia de fome. Então, era uma semente maligna essa semente, a serpente estava ali, irmãos, nessa semente. E aí Deus disse para Abraão também, um dia Abraão estava triste, e Deus disse, olha para o céu. Abraão olhou e disse, conta as estrelas, não posso, assim será a tua descendência. Essa já não é mais a descendência terrena. Quando fala de estrelas do céu, fala da descendência espiritual de Abraão. A igreja viva e santa para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Essa é a descendência espiritual do patriarca Abraão. Louvado seja Deus. E a unidade, irmãos, deixa eu voltar aqui o tema, o relógio está correndo. A unidade, ela precisa de 2 ingredientes principais. Ela precisa de alegria e ela precisa de nutrição. Não haverá unidade sem nutrição e alegria. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, Deus fala uma coisa muito interessante. Ele diz, vós que tendes sede. Aleluia. Você já parou para perceber nessa palavra sede? Aí vós que tendes sede, faz o que? Vinde e comprai. Comprai o quê? Sem dinheiro,
e sem preço. Comprar o que mesmo? Vinho e leite. Vinho é símbolo da alegria na Bíblia. Quando você está no Senhor Jesus, a alegria entra em você. E aí aquela pessoa, às vezes, que é meio patife, né, que gosta de ficar jogando água fria nos outros logo de manhã, dizendo que as coisas não vão dar certo, ele vira uma pessoa alegre. A alegria entrou nele, nela ou na pessoa. E a pessoa louva, exalta, glorifica o nome do Senhor e abençoa todos que estão à sua volta, e a bênção de Deus vem, porque ele está alegre. E o leite ali, irmãos, é símbolo de nutrição, porque leite é alimento, é nutrir, estar nutrido pela palavra de Deus. Então, a unidade se forma nisso, primeiramente na alegria, porque quem está triste não se une, quer ficar num canto separado. Em segundo lugar, na nutrição, quando a pessoa é nutrido pelo Senhor, pela sua palavra e pelas coisas santas de Deus. Porque nenhuma pessoa vazia de Deus vai querer ficar unida, ela tem que estar nutrido, cheio do Espírito Santo. Você fala para uma pessoa assim, irmãos, vamos fazer isso, isso, isso. Se ele está vazio, não vai dar certo. Mas se ele está cheio, está nutrido, cheio da palavra de Deus, ele fala, vamos fazer porque vai dar certo. E é assim. Quando o Senhor Jesus chegou no Rio Jordão, João Batista estava batizando. O batismo de João era um batismo de arrependimento. O Senhor Jesus chegou ali e disse, João, me batiza. E agora João, ele fala assim, mas eu preciso ser batizado por você? E você vem a mim? Aí Jesus disse assim, olha João, vamos deixar esse negócio de hierarquia agora, porque agora nos convém cumprir a palavra de Deus. E aí João batizou Jesus. João Batista, irmãos, ele era um homem, em alguns aspectos, muito religioso. Ele era filho de sacerdote, porque alguém comprou praticamente o templo de Deus. João Batista nunca pôde exercer a sua função no templo, foi jogado para o deserto, e lá no deserto exerceu o seu sacerdócio. Batizou Jesus e batizou várias pessoas. Agora, quando João foi batizado por Jesus, os irmãos vejam que quando Deus falou com ele no deserto, é por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, as coisas de Deus, elas são santas, sérias. Não se pode brincar e nem transigir com as coisas de Deus. Deus falou com ele, vai para o Jordão e batiza. E aquele a quem você vê, o Espírito desceu em forma de pomba. Esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Esse vocês têm que ouvir. Tudo bem. João foi para lá. Começa a pregar, começa a ensinar. A multidão vem. Porque o povo estava tão sequioso da verdade, os sequiosos da verdade, porque havia ali 397 a 400 anos de silêncio, que não havia manifestação de Deus. E agora Deus fala com este homem, João Batista, lá no deserto. E aí ele vai para o Jordão, quando Jesus vem, e ele batiza Jesus, quando Jesus sai da água, o céu se abre. O Espírito Santo desce, repousa sobre Jesus, e uma voz do céu diz, este é meu filho. A ele eu vi. Quando Jesus sai da água, João Batista aponta para Jesus e diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista tinha que ter deixado tudo naquele momento e seguido Jesus também. O ministério dele era até ali. Porque João Batista ele fez uma transição entre a antiga e a nova aliança. O ministério de João Batista não podia continuar separado do ministério de Jesus. E aí os irmãos vejam que o Evangelho diz que havia quase uma disputa, que os discípulos de Jesus batizavam mais do que os discípulos de João. E então João continuou com aquela prática, mas agora quem era perfeito? Deus em pessoa, Jesus estava ali. João tinha que deixar agora a sua função e seguir a Jesus. Era isso que ele tinha que fazer. Mas daí ficou quase que uma disputa entre o ministério de João e o ministério de Jesus. Ou seja, a unidade é quebrada. E João Batista era primo de Jesus. Os irmãos sabem que João Batista era filho de Isabel, Isabel era prima de Maria, João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus, ou seja, eles eram primos em segundo grau.
E aí ele tinha que ter seguido o primo dele, que era Deus em pessoa ali. Mas ele continuou. E aí os irmãos vejam, por exemplo, que Jesus disse assim, irmãos, que dos nascidos de mulher, está lá em Mateus 11:11, Jesus disse que dos nascidos de mulher, não teve ninguém maior do que João Batista. E Jesus disse também que a lei e os profetas duraram até João. Pronto. Agora é um novo tempo, agora é graça sobre graça, acabou a lei. Mas João Batista não entendeu isso, ele estava com excesso de religiosidade. E aí quando João Batista foi preso, o coração dele foi assaltado pela dúvida. Porque Jesus disse, dos nascidos de mulher não tem maior ninguém do que João. Mas daí Jesus fala outra frase tremenda, irmãos. Ele fala assim, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Jesus não estava falando de almas que estavam no céu, porque até aquele momento ninguém tinha subido, senão aquele que desceu. Jesus estava falando de reino em aspecto espiritual. João preparou a chegada, mas não entendeu uma vírgula do reino. Pastor, já está pregando heresia? Não, estou pregando Bíblia. Que a Bíblia diz, é isso aí. Nós vemos biblicamente que o ministério de João depois serviu de tropeço para o próprio Paulo lá na frente. Por falta da unidade, de seguir. E aí quando João estava preso, Jesus disse que o menor, quem que é o menor no reino? Pode ser qualquer um de nós aqui que entendemos o reino, entramos nele. E os irmãos vejam que o reino não tem aparência. O reino de Deus não é coisa que se possa ver, disse Jesus. Ninguém diz, olha, está aqui, ou está ali, ou está lá, porque o reino de Deus se propaga dentro de cada um de nós. É um tesouro oculto num vaso de barro que somos nós. Glória a Deus. E aí quando ele estava lá na prisão, que Herodes queria cortar a cabeça dele, mas estava com medo, porque o homem era profeta, e então a dúvida saltou seu coração. Aí ele chamou os discípulos e falou, vão lá em Jesus, irmãos do céu. O homem não viu o Espírito Santo descer e pousar sobre Jesus? Ele não viu o céu se abrir, Deus falar, e não disse, olha aí o Cordeiro de Deus. Agora, por que ele manda os discípulos ir a Jesus e perguntar, você é aquele que João disse que viria? Ou devemos esperar outro? Está vendo? Ele foi assaltado pela dúvida no final da sua vida, porque ele não entendeu o reino. Ele continuava na velha religião do Antigo Testamento. E aí Jesus fez alguns milagres ali e falou para o discípulo, olha, vão e digam a João o que vocês viram e ouviram. Os coxos andam, os cegos veem, e aos pobres é o quê? Anunciado o reino de Deus. Aleluia. Aí os irmãos vejam, por exemplo, que por falta de entendimento, aí lá em Atos capítulo 19, quando Paulo chega em Éfeso, Paulo encontra alguns discípulos ali, alguns irmãos. E aí Paulo disse assim, irmãos, recebeste vós o Espírito Santo quando creste? Eles olharam para Paulo e falaram, Paulo, nós nunca ouvimos falar que haja Espírito Santo. E aí Paulo olhou para eles, no que vocês foram batizados então? Aí eles falaram no batismo de João. E aí Paulo disse, olha, João batizou para arrependimento, assim, assim. E aí Paulo pegou eles e fez o quê? Rebatizou de novo na ordem de Jesus. Ou em nome de Jesus. E daí, depois que Paulo batizou eles no batismo de Jesus, do jeito que Jesus tinha ensinado, aí Paulo orou por eles e eles receberam, só aí o reino entrou neles. Eles receberam o Espírito. Enquanto eles estavam no batismo de João Batista, o reino não tinha entrado neles, porque eles nem ouviram falar que havia Espírito Santo. Então o reino de Deus é o reino do Espírito Santo que se propaga dentro de você. Não tem aparência, meu irmão. Não tem polpa. Tem muitos crentes, irmão, que está tão envenenado pela serpente que eles têm ataque de estrelismo.
Né? Se não tiver palco bonito, eu não canto. Se não for púlpito bonito, eu não prego. Se não me pagar tanto, eu não prego. Está fora do reino. Deus de poder. Aleluia. Paulo disse que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia. Pronto, irmão, matou a pau, acabou. E assim sucessivamente. E então, o reino de Deus é um reino de unidade, conforme nós lemos aqui Pedro falando, sede um, tendem o mesmo proceder, acham da mesma maneira. E então, o reino de Deus, acima de tudo, é um reino de amor. Irmãos, às vezes a pessoa fala assim, irmãos, eu sofri tanto, mas o sofrimento me ensina. Irmão, o sofrimento não ensina ninguém. A única coisa que faz a pessoa amadurecer e crescer é amor, porque o reino de Deus é amor. Lá em São Mateus, capítulo de número 22, versículos 26 a seguir ali, quando Jesus fala a respeito da lei dos profetas, fala a respeito da antiga aliança, alguém chega em Jesus e fala assim, Senhor, qual é o maior mandamento? Aí as pessoas confundem o maior mandamento da lei com o maior mandamento da graça. Se perguntasse qual é o maior mandamento, você diz, amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças. Não, esse é o maior mandamento da lei. Esse é o maior mandamento da antiga. Quando o escriba chegou em Jesus, ele falou assim, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus disse, olha, amar o Senhor teu Deus de toda a tua mente, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu ser. E o segundo é esse, amar o teu semelhante, o teu próximo, como a você mesmo. E aí Jesus disse, desses dois mandamentos dependeram toda a lei e os profetas. Mas em João capítulo 13, versículo 34, 35, aí Jesus dá o mandamento do reino. Ele diz, um novo mandamento vos dou. É um novo, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É difícil, mas eu sou sincero, pastor, eu não consigo amar como Jesus amou. Não tem como, não adianta chegar aqui e dizer para o meu irmão, não adianta, eu não consigo, não estou transformado dessa maneira ainda. Deus de poder. Aleluia. Sinceridade acima de tudo, né, irmão? Eu falei, ama como Jesus amou, daí dá um tapinha nas costas do irmão aqui, depois lá rasga o coitado do irmão por trás. Amar como Jesus amou é assim, irmãos, é receber um numa face, receber o mal uma vez e estar pronto para receber o mal de novo, sem reclamar. Caso contrário, as pessoas falam assim, Jesus disse uma palavra, mas quando eu leio aquela palavra eu fico tentando falar, mas por que Jesus falou isso? É difícil. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 45, por ali assim, né, Jesus disse, sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Digo, misericórdia, meu Deus, como que nós vamos alcançar esse grau de perfeição? Né, pastor Manuel? Congreguei com o pastor Manuel há muito tempo. Esse moreninho aí é fela para pregar, né? É uma benção. E então, irmãos, a primeira coisa que nós temos que ter é sinceridade no nosso coração. Não adianta nós ficar se pagando de bom da boca, bambambam espiritual, se nós não somos. Porque nós, eu digo nós, os pentecostais, nós, os assembleanos, somos do povo pentecostal, os assembleanos é o povo mais ensinado na Bíblia. Porque eu já preguei em outras igrejas pentecostal por aí, irmão, que se fechar as portas, o reino não perde nada. Ganha, o reino ganha. Uma vez eu conheci muito um irmão, faz mais ou menos aí, eu era diácono na época, e daí o irmão me perguntou, pastor, irmão, você não quer pregar numa igreja tal, assim vai ter um congresso lá? Falei assim, rapaz, eu não sei pregar nesse outro ministério assim. Então, vamos lá. Aí fui. Era uma igreja que tinha lá no Jardim Santa Rita, bem no fundo da Assembleia, para lá no meio da favela. Aí fomos lá. E aí, irmãos, preguei a palavra, eu vi que ninguém dava glória a Deus, porque o povo quer que você fique falando que Jesus vai dar bicicleta, que Jesus vai dar jumento, que Jesus vai dar isso e aquilo, para eles poderem glorificar. Né? Revelar a placa do carro, né?
revelar até o nome do cachorro do cara. Que graça tem isso? O que o reino ganha com isso? O que o reino ganha ficar aqui revelando o número de identidade dos irmãos? Isso não é reino, irmão. Isso é uma bagunça. O que o reino de Deus vai ganhar com isso? Nada. O reino de Deus ganha quando eu arregaço as mangas e vou lá fora atrás dos perdidos. Daí o reino ganha. Caso contrário, nós ficar aqui exortando, revelando o nome de pessoas, tu nasceu dia tal, teu número de RG. Então, o que Deus tem a ver com isso? Me diga, irmãos, que tipo de edificação moral ou espiritual isso traz para a igreja? Nenhuma! Macumba branca, é isso aí, pastor. E aí eu fui lá na igreja da Macumba branca. Cheguei lá, irmãos, passaram o microfone para mim, eu li lá um texto de Mateus 3:8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimentos, e não dizei de vós mesmos, temos por pai Abraão. Porque até das pedras, no reino, até das pedras, Deus dá filhos para Abraão. Aí preguei, daí depois o pastor falou assim, agora o irmão vai ter que ungir todo mundo. Ele fez aquela fila já assim, irmão. Digo, Jesus, já era umas 10 e pouco da noite, eu falei, eu estou perdido hoje. Aí trouxe um vidro de óleo assim, irmão, parecendo banha de galinha preta, até aquele negócio. Um vidrão de óleo meio escuro, tipo aqueles óleos, aqueles vidros de xarope assim, né? Nem um óleo bom não tinha, irmão. Aí comecei a orar e ungir para aquele povo e começou a cair todo mundo, irmão, e cai. Falei mais. Irmão, não tinha ninguém crente naquele lugar, ninguém entendia nada de Bíblia naquele lugar, um bando de perdidos, era um cego guiando outro bando de cego. Ia cair tudo no buraco, vai cair tudo no buraco. Né? E aí o pastor falou, agora ora por mim também. Eu meti a mão na cabeça do pastor, o homem caiu também, irmão. Eu falei, misericórdia. Daí eu caí e ficava no chão lá se retorcendo igual uma cobra. Eu falei, tá amarrado, concretado e cadeadado em nome de Jesus. Aí eu saí daquela igreja com o irmão que tinha me levado e falei assim, irmão, em 6 meses essa igreja vai fechar as portas. Ele falou, não, rapaz, a igreja está abençoada, cheia de gente, povo cheio de poder. Eu falei, cheio de demônio. E não deu outra, irmãos. 6 meses aquela igreja fechou as portas, porque onde não tem palavra de Deus, não existe substância espiritual. Então o reino de Deus, irmão, e outra coisa, irmãos, o reino de Deus não é um reino de mendigos. O reino de Deus é reino de pessoas nobres, transformadas, lavadas no sangue de Jesus. E às vezes as pessoas ficam mendigando coisas assim, isso aí é uma sementinha da serpente, sabe? Que infelizmente as pessoas trazem daí. A pessoa pode ter no bolso nota de $100, nota de R$100, nota de R$50, nota de 20, de 10, ele separa 2 para dar de oferta. Ele acha que o reino de Deus é um reino de mendigo, de miserável. E aí depois quer receber, meu Deus. Daí ainda às vezes o pastor prega assim, se você não receber, tem que receber. Então tem que receber nada, se não tiver fé não recebe mesmo, irmão. E se não contribuir, não recebe também. É a lei da semeadura. Paulo disse, quem semeia pouco, semeia R$2, vai colher só R$2 a vida inteira. E aí às vezes, eu já estive em alguns campos missionários, fala a verdade, irmão, dá dó dos missionários. Eu sempre tenho um pensamento assim, irmão, se for para enviar 5 missionários, ganhando R$1.000 cada um, envia só 2, ganhando 2.500 cada um. Para a pessoa chegar lá, ter uma estrutura de fazer a obra. Agora você vai visitar umas obras missionárias que parecem um reino de mendigos. Aí chega lá, o missionário está vendendo roupa usada na porta da igreja. A mulher vendendo pastel do outro lado, não sabe se é uma igreja, se é um boteco, se é um brechó. Filho de missionário vendendo geladinho na rua. Meus irmãos, que pessoa que vai crer na mensagem de um pastor desse? A pessoa que tem um pouquinho de inteligência nunca entra num lugar desse e fala, mas que Deus é o Deus que esse povo está pregando aqui. Deus poderoso. Então, irmãos, eu sempre falo para minha esposa, nós estamos cuidando de igreja por chamada. Porque se eu não tivesse chamada, irmãos, e quem tem chamada, Deus sustenta, porque se Deus não me sustentar, é porque eu não tenho chamada.
Se for para me ficar em fundo de igreja, matando família, eu venho aqui, entrego a igreja para o pastor e vou trabalhar, porque profissão eu tenho. Glória a Deus. Não precisa ficar lá naquela lamúria, irmão, faça isso, irmão, pelo amor de Deus, irmão, faz um pastelzinho para vender ali. Irmãos, esse reino é o reino de Deus, e Deus é o dono do ouro e da prata, não é reino de mendigos. Aleluia, glória a Deus. E aí, às vezes eu pego alguns irmãozinhos em particular, assim, falo com eles, os irmãos falam umas bobagens, assim, né? A pessoa fala, irmãos, pode ir no mercado sem dinheiro que Deus vai prover lá na delegacia com a polícia depois. Né? Pode ir lá na loja escolher o sapato, leva o dinheiro para pagar. As pessoas acham que Deus é um Deus franelinha. Que Deus Deus, irmão, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar, claro, Deus não tem fábrica de automóvel, quem tem é a GM. Deus dá? Dá, claro que dá. Ele abre as portas para a pessoa conquistar. Agora, tem esse evangelho aí do toma lá, dá cá, isso é uma desgraça para o evangelho, irmãos. As pessoas acreditam que Deus é um Deus do toma lá, dá cá, que você tem que ficar recebendo isso e aquilo, se você não receber, é porque Deus não está na tua vida. Vai falar isso para o apóstolo Paulo, você vê que você vai ouvir. O apóstolo Paulo foi um dos homens que mais sofreu e foi o homem mais cheio de Deus no Novo Testamento. Então, quer dizer, o evangelho, só que Paulo era um homem que vivia com nobreza. Está pensando que Paulo vivia passando fome? Passava fome quando estava longe das tendas, das cidades, dos lugares, andava a pé e tudo. Mas não quer dizer que Paulo não tinha dinheiro, porque as igrejas sustentavam Paulo. Veja lá, muitas vezes ele escrevendo lá, agradecendo os irmãos pela vasta oferta que mandaram para ele. E outra coisa, Paulo também trabalhava, era fabricante de tendas, junto com Áquila e Priscila. Áquila e Priscila eram ricos, fabricavam tendas, Paulo aprendeu com eles, aquela profissão é onde ele levava aquilo, para sustento dele na pregação do evangelho. Então, o reino de Deus não é um reino de mendigos, é um reino de unidade. Agora o problema de um é o problema de todos nós. Conforme nós lemos aqui nessa manhã, o problema de um é o problema de todos. Pastor Isaías tem um problema, é problema meu também, é problema teu também. O Amorim tem um problema, é meu problema também. Reino é isso, irmãos. Unidade é isso. Unidade não é o irmão está com problema lá e você está orando para dar errado. Aí nós vamos falar de unidade. Nós vamos falar de unidade. O que nós temos de bom a respeito de unidade aqui para falar? Aí vocês já viram aquela história do ratinho da fazenda? Quantos aqui já ouviram? Vocês já ouviram? Tinha um ratinho na fazenda lá, e daí o dono da fazenda armou uma ratoeira, bem no caminho que o ratinho passava, o ratinho só tinha aquele caminho para passar, não tinha outro. E aí o ratinho foi e falou para a galinha, vai lá e desarma a ratoeira, que você é esperta, você vai se escapar. A galinha, eu não, problema teu. Em outras palavras, se dane. Não é zidane, não, é se dane mesmo. Aí chegou no porco, falou, porco, vai lá, porco, põe a tua patinha lá e desarma. Se bater em você a ratoeira não vai acontecer nada, você é grande. O porco olhou para o ratinho, não é problema meu. Aí o ratinho chegou no boi e falou, boi, você é o maior de todos, rapaz, vai lá, põe a tua pata, não te custa nada. O boi falou, ratinho, é problema teu, tô nem aí. Aí um dia a ratoeira caiu e pegou uma cobra, hein? E aí a mulher foi lá, a mulher do proprietário da terra, achando que tinha pegado o ratinho, chegou lá, a cobra estava viva ainda e picou a mulher. E aí a mulher ficou doente, e a mulher doente deu vontade de comer frango ao molho. A galinha foi para a panela. Não era problema dela, né? Aí depois a mulher ficou mais enferma, chegaram alguns parentes na casa para visitar e queriam comer porco frito. O porco vai para a panela. Não é problema dele. E aí a mulher faleceu, né? E aí o dia do velório da mulher juntou tanta gente, e daí o homem teve que matar o boi para assar para o povo comer. Não era problema dele. E o ratinho está lá até hoje.
Então, unidade é isso, irmão. Unidade, problema de um é problema de todos. Problema de todos. Às vezes a pessoa está numa dificuldade, todo mundo tem que se unir, tem que ajudar. Aí eu sempre falo isso lá na igreja, a gente tem uma assistência assim. Só que na verdade hoje o povo não precisa de assistência assim muito. O povo precisa mais de ajuda espiritual mesmo. Palavra de Deus. Hoje em dia o povo está bem de vida, irmão. Está rico. Esses dias eu comi na casa do irmão que mora lá numa favela, lá, rapaz do céu, porco frito, polenta daquela de cortar com uma linha assim, sabe? Coisa tremenda. O povo está abastado. Que nem uma vez que eu estava... uma vez eu estava lá na igreja do Morumbi 3, cuidava da igreja do Morumbi 3, lá que está o Rhodes agora. Daí nós levamos uma cesta básica para um abençoado lá, irmãos, que disse que precisava. Aí depois um infeliz me aparece na igreja com um celular de R$800. Pegando cesta básica da igreja e comprando celular. Se tem dinheiro para comprar celular de R$800, tem dinheiro para comprar comida. Tem muita gente que é esperta também, tem que ficar de olho nesse pessoal aí que tem gente ligeiro. Então isso não é uma questão de unidade. Mas é isso, irmãos. Excesso de religiosidade, descendência, e não se esqueça do ratinho, viu? Quando você saber que o teu irmão está com problema, se lembra do ratinho. E, como eu disse, não existe unidade sem amor. O amor vence todas as coisas. Jesus disse, um novo mandamento vos dou. Tinha uma vez na China, eu vou falar que é na China para não falar que é no Brasil. Um casal casou, e aí ele não tinha casa, ele trouxe a moça para dentro da casa da mãe dele, e a mãe dele era uma viúva. Pensa numa sogra crica, irmão. E daí a moça, eu não sei como é que era o nome dela, vamos botar um nome aí, um nome bíblico, Maria. Aí a Maria veio para dentro da casa da sogra e tal, e o noivo e o rapaz, o esposo ia trabalhar, e ela ficava com a sogra, e a sogra falava, eu sei porque você foi casar com esse meu filho, tá vendo, não tem nem casa. Agora vocês ficam aqui me incomodando dentro de casa. E a Maria começou a ficar com raiva, falou assim, sabe de uma coisa, eu vou matar essa velha. E aí tinha um senhor lá na região deles que fazia assim umas especiarias, uns venenos meio camuflado. E a Maria chegou lá no senhor Shen, vamos botar o nome do senhor Shen nele, para não falar um nome português, senão pode pegar em alguém. Aí chegou no senhor Shen e falou, senhor Shen, eu sei que o senhor prepara especiarias para matar. Quem você quer matar, Maria? Quero matar minha sogra. Aí falou, tá bom, preparou as especiarias lá. Ela levou. Só que é o seguinte, Maria, eu vou dizer uma coisa para você. Você leva essas especiarias, leva todas essas coisas. Aqui tem uns venenos que vai matar a tua sogra aos poucos. Você ministra um pouquinho no café da manhã, ministra um pouquinho no almoço, um pouquinho na janta. E daqui uns 2, 3 meses, no máximo, ela vai bater a caçuleta. Mas daí ninguém vai saber do que ela morreu. O coração dela vai parar, esse veneno vai agir, ela vai morrer. Só que tem uma coisa, nesses 3 meses você tem que amar a tua sogra como nunca amou antes. Para que o dia que ela morrer, ninguém bote a culpa em você. E a Maria voltou para casa subiando um louvor. Livre estou. Livre estou. Aí chegou lá, outro dia preparou café da manhã cedinho e levou para a sogra na cama. A sogra olhou para ela, você trazendo café para mim, infeliz? Bebe um gole primeiro aí, quero ver se não tem veneno. Ela bebeu um gole do café. E daí a Maria já foi lá, correu, limpou a casa, fez almoço, botou o almoço na mesa, a sogra levantou e falou, poxa, minha nora está mudada mesmo. E ela ali preparou o prato de comida para a sogra e ministrando as porções, e vai um dia, 2 dias, outro dia. E daí a sogra viu aquele amor profundo de Maria por ela, começou a retribuir. Um dia de manhã a sogra levantou cedinho e foi levar café na cama para Maria. Foi na cidade, comprou presente e deu para Maria. E aí aquele amor invadiu o coração das duas. E aí estava chegando já os dias da velha morrer, Maria preocupada, agora não queria mais que a sogra morresse, queria que vivesse para sempre com ela. E daí a sogra com a aposentadoria começou a ajudar na casa e aquela coisa, e ficou aquele negócio gostoso, aquela união dentro do lar. Aí ela chegou no senhor Shen e falou, senhor Shen, por favor, faça um antídoto. Não quero mais que a minha sogra morra. Aí o senhor Shen falou assim, não se preocupe, Maria. Aquilo que você levou não era veneno, eram vitaminas. Ela disse assim, o verdadeiro veneno estava dentro de você. Mas ele foi vencido pelo amor, pela graça e pela fé. É isso aí, irmãos.
Vamos ler mais um versículo aqui para nós encerrar. Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13, diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Paulo não falava a língua dos anjos, ele disse ainda que eu falasse. E às vezes as pessoas, irmãos, agora vamos orar e os irmãos vão falar a língua dos anjos. Ninguém fala a língua dos anjos, irmãos. A língua dos anjos é um idioma deles, dos anjos. Nós falamos línguas dadas pelo Espírito. Lá em Atos dos Apóstolos diz que todos falavam línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. E era uma língua que todo mundo tinha entendimento, as pessoas que estavam em roda tinham entendimento, porque falar língua sem intérprete, o entendimento do pessoal fica sem fruto. A gente ora bem a Deus, Paulo diz, eu oro bem a Deus quando falo língua, mas eu prefiro quando falo com os irmãos falar 5 palavras no meu idioma do que 1 milhão de palavras em mistérios, porque o entendimento das pessoas vai ficar sem fruto, ele disse. E então ele disse, ainda que eu falasse, quer dizer, ele disse, ainda que eu falasse línguas dos homens e dos anjos, Paulo falava acho que 4 idiomas, falava o latim, o aramaico, o grego, o hebraico, mas não falava a língua de todos os homens, porque só no dia de Pentecostes tinha 16 nações reunidas lá em Jerusalém. E então ele disse, ainda que eu falasse tudo isso, mas não tivesse amor, nada seria. Aí ele diz, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado. Unidade é isso, irmãos. Não adianta sacrifício de tolo. Ou seja, não adianta eu me sacrificar, fazer um martírio, se eu não tenho amor sincero e verdadeiro no meu coração. Se as minhas obras e aquilo que eu faço não for motivado por amor, então é nada. Posso dar esse corpo aqui, esse tabernáculo para ser queimado, mas se for só sem altruísmo, só para dizer que eu sou crente, só para dizer que eu creio, não vai resolver nada. Então, tudo no reino de Deus é amor. O reino de Deus é um reino de amor. Então, e esse amor, ele é dado pelo Espírito Santo no nosso coração, porque Paulo disse que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, veja bem, irmãos, a Bíblia diz que o amor nunca falha. Havendo profecias, vão desaparecer. Porém o amor permanece para sempre. Paulo disse assim que 3 coisas perdurarão em nossa memória, a fé, a esperança e o amor, mas a maior das 3 é o amor. Diz assim que o amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. O amor não é invejoso. Às vezes a pessoa tem inveja do ministério do outro, inveja. Ontem o pastor Elias falou assim que tem gente que não batiza nem formiga. E aí fica falando de Foz do Iguaçu que esse inveja. O amor não é invejoso, irmãos. Muito pelo contrário. Se o irmão está indo bem, o amor quer que vá cada vez melhor. A graça quer que vá cada vez melhor, porque eu sei que a vitória do pastor Hortência é a minha vitória. A vitória do pastor Oswaldo é minha. A vitória do Ageu é minha. É de todos nós, porque aqui nós não somos uma multidão. Nós somos um em Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí o próprio Jesus falou, meus discípulos, amai-vos como eu vos amei, porque quando o mundo olhar para vocês, isso aí é o mundo lá fora. Ontem alguém falou aqui que se for para ser crente daquela igreja não ia ser. Quem falou assim? Foi o pastor Elias ou pastor Paulino? Pastor Paulino. Falou assim que o camarada é tão atribulado que o vizinho dele fala, se for para ver o endereço da igreja desse cara, não quero nem passar perto. O pastor Isaías falou ontem à noite isso aí, exatamente. Está vendo como vocês lembram que foi pregado ontem? Então aí está o segredo, ouvir e guardar a palavra. E então, irmãos, o amor é isso aí, é a unidade. E essa unidade, ela está em todo lugar, em todo momento, não é uma desunião. Nós não somos 2, 3, 4, 5, nós somos só um. Um só em Cristo Jesus. Então a vitória do irmão é a minha vitória, não precisa ficar com inveja, né? Por exemplo, se o pastor Benedito aparecer aqui com uma BMW X6, para que eu vou ficar com inveja? A vitória do Dito é a minha vitória, glória a Deus por isso. É assim, irmãos. Se lá o pastor João Fagundes batizou 300 pessoas, Deus, que ele batize 600 no próximo batismo.
Porque a vitória dele é a nossa vitória, de todos nós. Então nós somos um. E assim nós temos que viver como um. Isso é unidade. Fora disso não é unidade. Né? Pode ser qualquer coisa. Por exemplo, lá na igreja primitiva, eu já estou parando, viu, pastor P? Mas não, lá na igreja primitiva, irmãos, por que a igreja crescia de uma forma tremenda? Porque eles eram um. Eles eram o quê? Primeiramente, permaneciam unânimes em oração e na comunhão e na doutrina dos apóstolos, ensinamento da palavra. E em cada alma havia temor. Agora o pastor convoca isso aqui, irmãos, tem gente que não bota a cara aqui a semana inteira, quer dizer, não quer unidade. Porque a igreja permanecia unida em oração. A igreja não tinha muitas formalidades como tem hoje. Mas os irmãos viviam numa união tremenda. E o povo de fora via aquilo e tinha desejo de ser igual a eles. Então não existe receita assim que possa fazer, elaborar um método de fazer o reino de Deus crescer. O reino de Deus cresce quando eu amo mais, quando eu oro mais, quando eu estou mais unido com os irmãos. É aí que o reino de Deus cresce, irmãos. Porque lá os irmãos vejam por assim, era discípulo batizando discípulo. Os irmãos veem que Jesus mesmo não batizava ninguém, quem batizava eram os discípulos. Paulo dizia, eu batizei só a família de Crispo, para que vocês não digam, fomos batizados por Paulo. Então os discípulos ganhavam, ia batizando e batizando e batizando, e a igreja ia crescendo. Quando lá o Felipe pregou para o eunuco, lá em Atos capítulo 8, quem era Felipe? Felipe era um apóstolo? Felipe era um diácono, irmão. E o Felipe deixou de pegar cachorro pelas orelhas na porta da igreja e foi pregar. Chegou lá, estava lá o eunuco lendo lá o livro do profeta Isaías. Entende tu que lê? Falou, não, como é que eu vou ler se ninguém, não vou entender se ninguém me ensinar? Felipe saltou no carro na hora. Falou, não, isso aqui diz a respeito do Cristo e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E outro segredo do crescimento deles é que a mensagem deles era centralizada no Cristo. Pedro pregou no dia de Pentecostes, começou no livro do profeta Joel e deu no Cristo. Felipe abriu aquela escritura para o eunuco e chegou no Cristo. Estevão começou pregando lá desde a época de Abraão e chegou no Cristo. Cristo é o fundamento de todas as coisas. A expressão pegar cachorro pelas orelhas, que o pastor Pedro falou para explicar essa expressão, é a pessoa que, às vezes... Uhum. Qual era a função do diácono? Ele falou que era pegar cachorro pelas orelhas. Achava que era só isso, e não é, irmãos. O diácono, ele é membro do corpo, então ele faz parte do corpo como um todo. Cada membro é membro do corpo. Então, a função de pregar o evangelho, a função de ensinar, a função de levar a palavra é função de todos. Não é função apenas do pastor. Pedro disse, olha, vocês vão servir as mesas, mas não era só servir mesas, eles tinham mais tempo para falar. Tanto que os irmãos veem que Felipe, que era um dos 7 diáconos, era um grande pregador. Estevão, quando que você viu Estevão na porta lá da sinagoga ou na escadaria do templo lá cuidando de alguma coisa? Não, Estevão foi separado de diácono e saiu pregar. Tanto que foi apedrejado porque falou para os doutores da lei, olha, vocês mataram o Senhor da vida. Então é a função de todos, no corpo de Deus, no corpo de Cristo, que somos nós, a igreja, irmãos. Não existe essa importar o pastor ou a liderança da igreja tem que ser respeitada e honrada. O presbítero tem que ser digno de duplicada honra, diz a Bíblia. Mas não quer dizer que haja uma superioridade nisso tudo. Nós somos um corpo. E nesse corpo um sente a dor do outro. Um faz a obra que o outro não pode fazer, o outro faz, por exemplo, Estevão, por exemplo, no caso de Felipe, ele viu, não, aqui ninguém vai pregar para esse homem, então eu vou fazer essa obra. Subiu no carro e pregou para o homem. O homem se converteu, desceram na água e ele o batizou. E hoje, por exemplo, assim, os diáconos acham que eles não podem fazer nada disso, que a função deles é cuidar de porta de igreja. Então a obra de Deus, o Novo Testamento, é uma obra de todos nós. Paulo tinha muitas mulheres cooperadoras, lá em Romanos capítulo 16, Paulo diz, recomendo-vos Febe, nossa irmã cooperadora da igreja de Cristo que está em Cencreia. E aí ele dá uma lista de pessoas ali, chega até em 2 irmãzinhas, chamadas Trifena e Trifosa, que eram cooperadoras de Paulo na igreja de Roma. Pronto, irmãos, é todos. Aí Paulo diz que agora na nova aliança não tem macho nem fêmea, não tem judeu e nem grego, que o que importa agora é ser uma nova criatura em Cristo Jesus.
e levar a palavra. Amém. Deus abençoe.